Deixa eu contar para vocês uma experiência que aconteceu hoje de manhã. Aliás, começou, na verdade, comigo já há alguns dias, né? Eu já vinha com a palavra de Josué, capítulo 1, no meu coração, já há uns 3 dias, essa palavra fervendo no meu coração. Seja forte e corajoso. E aí eu acordei, aí ontem à noite eu resolvi que eu vou pregar essa mensagem domingo à noite, hoje. Eu ia pregar essa mensagem domingo à noite. E acordei pela manhã com essa palavra fervendo no meu coração. Aí cheguei aqui na igreja de manhã. O pastor Alex chegou e falou assim para mim: ó, o pastor Ronaldo falou que está tudo pronto para você pregar agora de manhã lá. Está tudo anotado lá, o que você precisa falar. Eu falei: mas não sou eu que vou pregar, quem vai pregar é ele. O pastor Ronaldo fez uma confusão. E aí eu falei para o pastor Alex: não, mas se precisar eu prego, não tem problema, eu estou com a palavra no coração, já estou pronto para pregar. E aí o pastor Ronaldo, conversei com ele: não, é você que vai pregar, rapaz. Ele: ah, então tá bom. Aí ele subiu, irmãos, que texto que ele pregou hoje de manhã? Josué capítulo 1. Seja forte e corajoso. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu, quando vou pregar, eu sempre falo para Deus: Senhor, que o Senhor fale não aquilo que a gente quer falar, porque às vezes o pregador, ele quer falar, não é aquilo que Deus quer falar, é aquilo que ele quer falar. E a gente precisa ter muita sensibilidade, intimidade com o Espírito Santo. E às vezes você não sabe nem por que você está pregando uma mensagem. E Deus está ali usando você, está usando a sua vida, usando o seu coração. E eu aprendi uma coisa muito linda com Deus hoje, né? Porque eu sempre falo isso para Deus: Senhor, se o Senhor quiser me usar, então me usa. Se o Senhor permitir que eu esteja diante do teu povo, usa minha vida, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. E eu sempre digo isso para Deus: mas se o Senhor quiser mudar o pregador, o Senhor pode mudar, porque o Senhor é Senhor para isso. O Senhor é Senhor para mudar a mensagem que está no nosso coração. E Deus me ensinou isso hoje, porque Deus sabia que o pastor Ronaldo tinha se esquecido que era ele achava que ele ia pregar à noite. E se eu precisasse pregar, eu ia pregar a mensagem que ele queria, porque Josué capítulo 1 era para ter sido pregado de manhã. Vocês entenderam? E não agora, era para ter sido pregado de manhã. Eu entendi isso. Então, gente, Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo o seguinte: irmão, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Não podemos ser ignorantes em relação aos dons ministeriais. E você sabe que muita gente acha que não tem profecia na igreja Viver em Cristo. Então deixa eu ensinar uma coisa para você. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala do dom de profecia. E o dom de profecia é um dom, lá em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo ele pode conceder a qualquer crente da igreja. Qualquer crente da igreja pode profetizar. Mas o ministério profético que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo ele diz que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, esses 5 dons, eles não são para todos os crentes. São 5 dons que o Espírito Santo concede aos líderes da igreja, aos pastores da igreja, aqueles que exercem funções pastorais. E um desses dons é o dom da profecia, é o profeta, que Paulo se refere em Efésios 4:11. O que significa isso? Quando o pastor ele abre a boca para pregar a palavra de Deus, ele está profetizando através da pregação. Ele está profetizando, ele está falando da parte de Deus. O que é profetizar? É você falar da parte de Deus. Então ninguém pode falar assim: olha, eu profetizo tal coisa sobre a sua vida, se Deus não mandou. Se Deus não mandou, é apenas uma oração como outra qualquer, não é profecia. Porque você só pode profetizar aquilo que Deus manda você falar. E não tem problema nenhum você fazer uma oração que é do teu coração, não tem problema algum. Se você fizer uma oração que é do teu coração com fé, em nome de Jesus,
Deus ele pode atender a tua oração e operar um milagre na tua vida. Mas profecia é aquilo que você fala, o que Deus manda você falar. Quando Deus falou para Ezequiel, para o profeta Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos, o Ezequiel profetizou o que Deus mandou, não era aquilo que estava no coração dele, do profeta. Ele profetizou o que Deus mandou. Por isso que os ossos se transformaram em gente, em soldado. Você está entendendo? Tudo isso estou dizendo para chegar no seguinte ponto: que na igreja Viver em Cristo há a palavra profética para a tua vida, que Deus usa os servos dele que pregam aqui nesse lugar. Porque muita gente acha que profecia é só quando alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor, e começa a revelar, né? Tem gente que gosta de sensacionalismo, né? Desses cultos sensacionalistas em que a pessoa, ela fala até o RG do irmão que está no culto, né? Ó, tem um irmão aqui com RG tal, que está com um problema assim, e as pessoas ficam, ó, que coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário nisso, porque Deus sabe todas as coisas, irmãos. Se Deus quiser revelar esse tipo de coisa, Ele vai, mas o que há de extraordinário nisso, se Deus, Ele sabe todas as coisas? Se nós não soubéssemos que Deus sabe todas as coisas, seria extraordinário. Então eu quero dizer para você que há palavra profética nesse lugar para o teu coração. Os pastores, dificilmente um pastor sozinho terá aqueles 5 dons ministeriais de Efésios 4:11. Eu tenho certamente 2 deles só, basicamente. Não vou dizer qual, vou deixar você na dúvida, vai estudar, entra na Apple. Tá bom? Paulo tinha os 5, certamente, o apóstolo Paulo tinha os 5, aqueles 5 dons ministeriais lá. Então, é muito importante que você saiba disso, que você não seja ignorante em relação aos dons espirituais, e você aprenda a servir a Deus, e tenha clareza daquilo que Deus quer para a sua vida, porque quanto mais clareza você tem dos seus dons, que o Espírito Santo te dá, com mais liberdade e com mais tranquilidade você serve a Deus. Amém? Mas não é isso que eu vou falar nessa noite, isso que já está virando um estudo bíblico, né? Mas vamos lá. Vocês abriram em Jeremias 29? Então diz assim a palavra de Deus em Jeremias 29, do 1 ao 8. Na verdade eu vou ler até o versículo 9, tá? Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém, o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Amém, meus queridos? Até aqui. Agora vocês olhem para mim aqui, fiquem com sua Bíblia, fique aí com sua Bíblia aberta nesse texto, tá bom? O profeta Jeremias, ele viveu em dias muito difíceis da tribo de Judá, ou do reino de Judá, ou daquilo que sobrou
do reino de Israel. Você sabe que o reino de Israel, ele foi totalmente dizimado. Aquele reino grandioso dos dias de Davi, dos dias de Salomão, das 12 tribos sobre um rei, debaixo do cetro de um rei, aquele reino não existia mais. O reino de Israel já havia sido dizimado desde o ano 722, quando os assírios invadiram a Samaria e levaram cativos os israelitas das 10 tribos e meia do norte. Sobrou apenas a tribo de Judá, da dinastia de Davi. E por causa do pecado da nação, da idolatria, da imoralidade, da injustiça social, Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia. Agora os judeus, no ano 586 a.C. E Jeremias, ele foi uma testemunha ocular desses acontecimentos. Jeremias, ele foi uma testemunha ocular das atrocidades que os babilônicos trouxeram sobre a cidade de Jerusalém, sobre os habitantes de Jerusalém. Jeremias, ele viu o templo ser destruído, queimado, profanado. Ele viu a nação sendo levada para a Babilônia. Ele viu as pessoas mais capazes de Judá, do reino de Judá, serem levadas para o exílio, para o cativeiro. Ele viu mulheres, crianças e famílias inteiras serem mortas. E é por isso que Jeremias, ele escreveu o livro chamado Lamentações, porque é um lamento sobre aquilo que estava acontecendo sobre o povo de Deus. E Jeremias era um homem de Deus. Jeremias era um profeta de Deus. Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor. Lá em Jeremias capítulo 1, Jeremias escreve o seu testemunho de como Deus falou com ele. E Jeremias era um homem usado por Deus. E porque ele era um homem usado por Deus, ele muitas vezes foi perseguido pelo seu próprio povo. Porque Jeremias, ele pregava a mensagem, não era a mensagem que o povo queria ouvir, ele pregava a mensagem que Deus queria que ele pregasse. E agora, o povo judeu, grande parte dele, estava cativo lá na Babilônia. Então Deus levanta o profeta Jeremias, para enviar uma carta para eles. Deus tinha uma mensagem para eles. Eles estavam numa terra distante, numa terra que eles não conheciam. Eles haviam visto coisas que os nossos olhos nunca viram, e a nossa mente não consegue nem imaginar o que era ser um prisioneiro de guerra naquele tempo, em que os homens eram muito mais primitivos do que são hoje. Vocês não conseguem imaginar o que os historiadores contam, o que era um exílio, uma invasão de uma cidade. Naquela época não havia códigos diplomáticos de guerra como existem hoje. Se hoje as guerras trazem tanta dor, naqueles dias a gente pode multiplicar isso por 10, não sei por quanto. Mas o fato é que aqueles judeus agora estavam numa cidade, numa nação, numa cultura, num lugar totalmente diferente. Eles estavam vivendo um momento de transição. Eles estavam vivendo um momento definidor, um momento em que eles precisavam tomar uma decisão na vida deles. E sabe, irmãos, eu não quero comparar o que nós passamos com a pandemia com o cativeiro babilônico. Eu não quero fazer essa comparação, porque ela não pode ser feita. O que os judeus sofreram naqueles dias foi algo muito pior do que a gente trancado em casa, praticando isolamento social, na segurança da nossa casa. Eu sei que muitas pessoas não sofreram somente só o isolamento, muitas pessoas ficaram adoecidas. Irmãos da nossa igreja perderam entes queridos por causa da Covid-19. Nesse exato momento nós temos um obreiro da nossa igreja, o irmão Alcides, que está internado por causa da Covid.
Ele foi acometido, foi infectado pelo vírus, a situação dele se agravou e está internado. Precisa ser alvo das nossas orações. Então eu sei que tem muita gente sofrendo por causa disso. Uma irmã nossa lá em Mogi também está no estado gravíssimo, da nossa igreja de Mogi, internada. Só o milagre de Deus na vida dela, e nós cremos no milagre do Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso ano de 2020 foi um ano muito difícil. O nosso ano de 2020 foi um ano desafiador. Para nós o ano 2020 foi também um momento definidor, um momento de decisão, um momento que a gente teve que se reinventar, aprender coisas novas. Muita gente prosperou em 2020, é verdade, mas muita gente também passou um sufoco bravo, financeiramente, nos relacionamentos familiares, nas emoções, na saúde emocional, na saúde psicológica, nas finanças. Foi um ano desafiador, foi um ano difícil, mas a gente pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor esteve conosco no barco da nossa vida, no meio da tempestade, e Ele não deixou que o nosso barco virasse. Ele estava ali, segurando na nossa mão, acalmando a tempestade, acalmando o nosso coração, porque há tempestades que estão à nossa volta, e às vezes a tempestade está dentro da gente, né? E Jesus estava ali, esteve ali o tempo todo, cercando a nossa vida, cuidando da gente, e é por isso que nós estamos aqui, amém? Então, os discípulos, ou melhor, os judeus dos dias de Jeremias, estavam na Babilônia, num novo lugar, num novo momento. Assim como nós estamos vivendo ainda algo que nós não nos acostumamos. Você vai dizer que você está acostumado a vir para o culto de máscara? Eu não estou acostumado, eu não acostumei, mas é necessário. Você está acostumado a passar o Natal, Ano Novo, como eu deixei os meus pais em casa, os dois sozinhos? Nós não estamos acostumados, não vamos acostumar com isso. Essa é a verdade, nós não vamos nos acostumar. Nós estamos tendo que mudar os nossos hábitos, mudar os nossos comportamentos. A gente não pode se abraçar, a gente não pode pegar na mão, a gente tem que manter distanciamento, a gente tem que se cuidar. Talvez no seu trabalho você teve que aprender a fazer o seu mesmo trabalho de um jeito diferente, você teve que se reinventar, você teve que aprender coisa nova. Entramos em 2021, e é muito importante que nós entremos em 2021 com um coração voltado para Deus, buscando nele as respostas e as orientações que nós precisamos, porque a pandemia ela continua lá fora, os cuidados precisam continuar sendo tomados. A pandemia ela continua afetando a economia, que afeta a nossa vida, e afeta as nossas emoções, afeta os nossos relacionamentos. Então nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus. Temos que olhar para o Senhor e saber o que o Senhor tem para nós, diante desse quadro que nós estamos vivenciando. Irmãos, nós não podemos ser negacionistas, fazer de conta que nós não estamos enfrentando um vírus, um inimigo invisível. Nós não podemos fazer de conta que esse vírus não está aí. Nós não podemos fazer de conta e viver como se estivesse tudo normal, porque não está. Assim como não estava tudo normal para os judeus que foram para a Babilônia, eles fazendo de conta que estava tudo bem, porque não estava. Eles não estavam na casa deles, na cultura deles. Era um povo exilado, era um povo que estava sob o jugo dos babilônicos. Ok, o que Deus tem a nos orientar a respeito disso? O que Deus tem para nós? Eu quero tomar o que Deus disse para os judeus como uma palavra dele para nós nos dias de hoje. 2500 anos após,
ou quase 2.600 anos após daqueles acontecimentos. Era um momento de decisão, era um momento definidor, era um momento de transição. Os momentos definidores são os momentos mais importantes da nossa vida. Eles podem ser momentos bons, de celebração, de vitória, mas podem ser também os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando você enfrenta um luto, você enfrenta um divórcio, você enfrenta problema, você faz uma descoberta na sua família, momentos definidores, momentos que mexem com a gente, que mexem com as nossas estruturas, e nós precisamos buscar em Deus o que Ele tem para nós. O conselho de Deus para eles foi basicamente 3 conselhos. O primeiro conselho de Deus foi: continue tocando a vida de vocês. A vida tem que continuar, mesmo que num novo formato, de um novo jeito, com novos hábitos, com novos comportamentos, com novos cuidados. Nós temos que continuar tocando o barco. A gente não pode ficar em casa em posição fetal esperando a morte chegar. Nós temos que tocar o barco. A gente tem que continuar vivendo. Foi isso que Deus quis dizer para eles a partir do versículo 5. Vou ler novamente com você: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Isso é muito interessante, né? Porque Deus está dizendo: olha, tudo isso está acontecendo com vocês porque eu planejei isso. Veja bem, não estou dizendo que Deus planejou a pandemia, hein? Escuta o que estou dizendo. Estou falando aqui dentro da história dos judeus, hein? Ok? Entenda quando eu estou fazendo analogia, metáfora, comparação, e quando não estou fazendo isso. O que Deus está dizendo aqui para eles, é isso que eu acho interessante, que Deus está dizendo para eles: olha, eu mandei vocês aí como prisioneiros, e vocês nesta condição de prisioneiros, vocês devem continuar tocando a vida de vocês, aí na Babilônia, nesse novo lugar que vocês não conhecem. Vocês não conhecem o solo, vocês não conhecem a cultura, vocês não conhecem o clima, vocês não conhecem a língua, vocês não conhecem nada aí. Mas olha, eu quero que vocês cheguem aí, e não quero que vocês nem se rebelem com os governantes, e nem que vocês se rebelem comigo. Eu quero que vocês, ao chegarem aí, ou vocês que já estão aí na Babilônia, toquem a vida. Já que vocês estão aí, e vocês vão ficar por 70 anos, que era o tempo que Deus havia programado para eles ficarem lá, toquem a vida, construam casa, desenvolvam a profissão de vocês, tenham filhos, namorem, se casem, formem família, procurem ser felizes o máximo que vocês puderem, continue tocando a vida, mesmo que seja de um jeito diferente, mas continue tocando a vida. É isso que Deus pede para nós em 2021. Continue tocando a vida. Não sei se vai ser com máscara, sem máscara, com distanciamento social ou não, abraçando ou não, pegando na mão ou não, trabalhando em casa em home office, ou encarando o busão, o trenzão, com todos os cuidados que você precisa, de um jeito diferente. Continue tocando a sua vida. A vida precisa continuar. A vida não pode parar. Continue, prossiga, vá adiante, erga a sua cabeça, encontre em Deus a força, o ânimo, a coragem que você precisa, mas não desista, continue, prossiga, porque é isso que Deus pede para nós. Não negue o problema, não faça de conta que ele não existe, não seja ignorante,
Seja sábio, seja inteligente, se cuide, se proteja e toque a vida. Vá adiante, porque Deus vai com você. Você não vai sozinho. Amém? Em segundo lugar, busque a Deus em oração. É isso que Deus fala no final do versículo 7, na segunda parte do versículo 7. Orem a mim, pedindo em favor da cidade, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Talvez a vontade de alguns judeus fosse o seguinte: olha, nós vamos chegar lá, na terra do inimigo, e nós vamos empunhar em armas, e nós vamos tentar fugir, e nós vamos nos transformar num grupo agora terrorista, e nós vamos matar os soldados babilônicos às escondidas, e nós vamos fazer uma arruaça na cidade, vamos entrar pelo caminho da rebeldia, e nós não vamos aceitar essa situação, nós vamos botar para quebrar lá na Babilônia. E Deus disse para eles fazerem exatamente o contrário. Deus falou para eles: vocês vão orar pela cidade, vocês vão orar pelos governantes da cidade, vocês vão orar pelo bem da cidade, porque vocês vão ficar lá por 70 anos, e se a cidade estiver bem, vocês também estarão bem. Isso me lembra de tudo aquilo que Jesus falou sobre como que nós devemos nos relacionar com as pessoas, com os irmãos, com os não irmãos, com os crentes, com os não crentes. Jesus, ele disse que nós devemos ser semeadores da paz. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que semeiam a paz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, vocês não devem viver uns com os outros como se fossem animais ferozes, animais selvagens, devorando uns aos outros. E olha que Paulo escreveu isso orientando os crentes da igreja, os crentes da igreja. Jesus disse que nós devemos orar pelos inimigos, abençoar os inimigos. Ok, Jesus não disse que você tem que ser amiguinho de inimigo, Jesus não disse que você tem que ter simpatia pelo inimigo, Jesus não disse que você tem que caminhar de mão dada com o inimigo, Jesus não disse que você tem que caminhar com gente que você não confia, porque você sabe que vai dar o bote. Jesus não disse isso, mas Jesus disse que você tem que amar o inimigo. Amar inimigo não significa gostar dele, amar significa você desejar o bem. E se precisar fazer o bem, você vai fazer. Amar o inimigo é você ter a capacidade de você não se vingar quando você tem a possibilidade de fazê-lo, porque isso é cristianismo, isso é evangelho. Nós passamos o tempo todo, irmãos, nos relacionando com o outro. Não tem como a gente excluir da nossa vida o outro. Desde quando nós nascemos, nós já nascemos na mão de um outro. Mesmo que você tenha sido rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, alguém cuidou de você. Alguém deu de mamar, alguém trocou sua fralda, alguém deu de comer para você, alguém ensinou os primeiros passos, alguém te levou para a escola, alguém. Você cresceu em algum lugar. Então não acredite nessas palavras de ordem que você encontra nas redes sociais, que aparentam ter uma sabedoria, mas que na verdade elas estão muito longe da nossa realidade como seres humanos, como pessoas que somos, como seres sociais. Como por exemplo, que você não deve confiar em ninguém, que você deve pensar só em você mesmo, que você é o grande amor da sua vida. São mensagens que até parecem transmitir uma mensagem de autocuidado, de amor próprio, de autoestima, porque amor próprio, autocuidado e autoestima são muito importantes e são necessários para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, até
para que a gente possa amar o outro e dar um amor, um afeto saudável para o outro. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não se gosta, como que você vai dar amor ao outro saudavelmente? Então, são mensagens que transmitem uma mensagem de egoísmo, de individualismo, que na verdade não, isso é coisa de gente recalcada, isso é coisa de gente que está muito machucada, ferida, por causa de relacionamentos não saudáveis, talvez foram vítimas de um relacionamento abusivo. Então agora começam a propagar essa ideia por aí, de que você não deve se importar com ninguém, deve se importar somente com você mesmo. Hoje eu vi uma frase assim que é uma coisa absurda, né? Estava assim, num banner que eu vi numa rede social, estava assim: se você tem metas, para alcançá-las, não foque somente nelas, não foque nem em pessoas e nem em coisas. Eu falei, mas peraí, mas como que eu tenho uma meta e não vou desprezar pessoas e coisas? Porque geralmente as nossas metas envolvem pessoas ou coisas, ou as duas coisas, né? A não ser que seja uma meta espiritual, mas mesmo que seja uma meta espiritual, você vai crescer espiritualmente por quê? Porque você vai querer que outras pessoas sejam abençoadas com o teu crescimento espiritual. Então, gente, tomar muito cuidado com o que você ouve por aí, muito cuidado. Então Deus está dizendo, olha, ore pela cidade, abençoe a cidade, intercedam pelas pessoas da cidade, trabalhem para o bem da cidade e orem a mim. Orem a mim. Deus está nos chamando a uma vida de relacionamento com Ele, por meio da oração. Deus quer ter intimidade conosco. Quando Jesus faz aquelas perguntas para as pessoas que Ele curou, quando Ele perguntou para o cego, você quer enxergar? Quando Ele perguntou para o coxo, você quer andar? O que você quer que eu te faça? Pode parecer que Jesus está ali brincando com a pessoa, porque é óbvio que Jesus sabia o que a pessoa queria, mas porque na verdade Deus, Ele quer que a gente fale, Deus quer que a gente abra a boca, e que quando a gente abre a boca, saia da nossa boca o que tiver no coração, porque Deus ama a sinceridade do coração. Deus, Ele ama a atitude da gente se achegar a Ele e abrir o coração para Ele, e falar para Ele os nossos maiores anseios, os nossos desejos, as nossas vontades. Deus ama quando a gente abre o coração para Ele, e a gente é sincero com Ele. Orem a mim, orem a mim. O segundo conselho de Deus é buscar a Deus em oração. Mas preste atenção, Deus não está dizendo para a gente buscar a Ele nesse texto apenas para que nós sejamos abençoados. Deus está querendo que a gente busque a Ele em favor das outras pessoas, em favor do lugar onde estamos, do lugar onde vivemos, do lugar onde trabalhamos, do lugar onde moramos, do bairro onde nós vivemos, da cidade onde nós pousamos à noite. Orem a mim pedindo em favor da cidade. E aí isso você estende para todos os ambientes onde você vive, convive, para todas as pessoas com as quais você se relaciona. Ao invés de ficar fazendo fofoca do seu chefe lá na repartição ou no refeitório da empresa, clame a Deus em favor dele, ore a Deus por ele. É isso que Deus quer que você faça. Em terceiro lugar, o conselho de Deus para você, o tema dessa mensagem é conselhos de Deus para um novo tempo. Conselhos de Deus para um novo tempo. Vivemos um novo tempo. E o terceiro conselho de Deus para um novo tempo é: cuidado com os falsos profetas. Eu podia dizer de um jeito diferente: cuidado com o que você ouve por aí.
Ou podia dizer de um jeito mais diferente ainda: cuidado com o que você ouve por aí, supostamente vindo da parte de Deus. É o que Deus disse para eles nos versículos 8 e 9: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles, eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Por que Deus está dizendo isso, gente? Porque nos dias de Jeremias havia outros profetas além de Jeremias. Acontece que esses profetas não eram homens de Deus. Eles se diziam profetas, mas não eram profetas. Eles se diziam portadores da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não estava com eles. A palavra de Deus estava com Jeremias, que disse: o cativeiro vai durar 70 anos. Vamos nos entregar pacificamente, porque será melhor para nós. Porque a hora de você lutar, a hora de você ir para cima, mas a hora que você tem que aceitar a situação e seguir as orientações de Deus. Os outros profetas diziam o seguinte: não, o cativeiro vai durar só 2 anos, vai ser uma marolinha na nossa vida, na nossa nação, vai ser uma coisa que a gente não vai nem perceber. Quando a gente perceber, o tempo já passou. 2 anos só. Se você fosse do povo judeu daqueles dias, do reino de Judá daqueles dias, qual palavra você ia querer ouvir? Qual palavra você ia aceitar? A do cativeiro de 2 anos? Ou a do cativeiro de 70 anos? Certamente a maioria de nós iríamos abraçar a palavra dos profetas que estavam dizendo que o cativeiro ia durar 2 anos só. Mas a palavra de Deus não estava com eles. O cativeiro ia durar 70 anos. Então eles precisavam estar atentos e ter a sensibilidade no espírito, no coração, para compreenderem espiritualmente quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Porque quando nós, irmãos, não ouvimos Deus falar, ou nos enganamos com vozes que aparentemente são de Deus e não são, nós sofremos. Aí você diz: pastor, mas como que eu vou saber se algo é de Deus ou se não é? Pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim. Quando você vai para a primeira epístola de João, o apóstolo João, ele nos mostra, ele nos ensina alguns critérios que nós, espirituais, que nós devemos estar atentos e nos utilizar dele, para a gente saber o que é de Deus e o que não é, o que procede da verdade e o que não procede da verdade, o que procede de Deus e o que procede do anticristo, o que procede, o que é o espírito da verdade e o que é o espírito da mentira. O apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira epístola, ele diz assim: não deis crédito a todo espírito, porque muitos falsos profetas estão pelo mundo afora. E o que o apóstolo João está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, por trás de toda palavra existe um espírito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Por trás de toda palavra existe um espírito. Ou é o espírito do homem, ou é o espírito do Satanás, do anticristo, do diabo, ou é o espírito de Deus. E o apóstolo João estava alertando a igreja: cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com os profetas que vocês estão ouvindo, porque há muitos falsos profetas pelo mundo afora. E vamos combinar que naqueles dias, gente, o João não tinha a internet, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Você já reparou que sempre quando alguma coisa ruim acontece no mundo ou numa localidade,
Sempre aparece um profeta para dizer que já sabia, que Deus tinha mostrado. Ora, se ele já sabia, por que não falou antes? Miserável. Se ele já sabia, por que não falou antes? É muito fácil, irmãos. É que nem comentarista de futebol. Você tem profissão mais fácil do que comentarista de futebol, porque ele vai comentar o que já aconteceu. Não é verdade? Profeta, comentarista de futebol, que já aconteceu, agora ele vai falar. E nós estamos vivendo dias, irmãos, que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque assim como nos dias de João, agora, nesse momento, no YouTube, no Facebook, nos vídeos que você recebe do WhatsApp, tem um monte de falsa profecia correndo por aí. E você tem que tomar cuidado. Porque é muito fácil, gente, prever, que nesses caras estão prevendo por aí, que vai ser um ano difícil, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Primeiro, a Bíblia já diz que essas coisas iam acontecer. Primeira coisa. Então você tem que ficar muito atento e ser muito cuidadoso com quem você ouve. Porque são mensagens que geralmente não trazem paz para o teu coração. Elas trazem medo, instabilidade. Então você tem que tomar muito cuidado com esses profetas que você está ouvindo. Que a gente sabe que você ouve. A gente sabe que você ouve. O povo gosta dessas coisas, o povo gosta do mistério revelado, de um profeta. Então você tome muito cuidado. Conheça a palavra de Deus. Conheça as escrituras sagradas. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais vacinado você ficará contra as falsas profecias. Mais vacinado você ficará contra as falsas profecias. Tome muito cuidado. Eu já vi gente dando revelação baseado em Apocalipse, lá nas pragas, nas taças, naquilo que Deus vai lançar sobre o mundo. Só que aquilo ali, gente, é grande tribulação. A igreja não vai estar aqui. Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 19 é o cenário da grande tribulação. A igreja não estará aqui. Ah, pastor, mas eu creio que a igreja vai passar a grande tribulação. Então o problema é teu. Você quer que a igreja vai passar a grande tribulação, filho? Então divirta-se, porque eu não creio que nós vamos passar. E tem um subsídio teológico para afirmar isso. Então você vê muito profeta indo lá para o Apocalipse, quando acontece um negócio desse como uma pandemia, e tenta buscar em algum texto para dizer que aquilo ali está se cumprindo. Então se aquilo ali está se cumprindo, então nós já estamos na grande tribulação. Nós já estamos nela. E eu não acredito nisso. Realmente não acredito, porque Jesus disse em Mateus 24 que a grande tribulação serão dias tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis, jamais vistos na história da humanidade. Mas a igreja será arrebatada antes disso acontecer. Se você crê nisso, diga amém. Então tome muito cuidado. Oh, o pastor falou. Então falou? Então o que você faz? Guarda o coração. Falou? Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Obedeça a Deus. Estude a Bíblia. Examine as Escrituras. Se acontecer, foi de Deus. Se não acontecer, não foi de Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Estou falando uma coisa que eu sei. Eu já vi profeta usando uma das pragas lá do Apocalipse, que fala da inflação altíssima que vai vir no mundo nos dias da grande tribulação,
usando aquele texto para pedir oferta, para dizer: olha, quem der a oferta tal, não será cometido por essa praga da inflação. Eu falei: mas esse sujeito está totalmente equivocado, porque o cumprimento dessa profecia não é para agora. Você quer ensinar o povo a dizimar e ofertar? Então ensine certo, ensine direito, seja honesto com o povo. Não faça esse tipo de coisa, porque isso é desonesto. Deus não está com esse homem, não importa a história que ele tenha, não importa. Não importa, irmãos. A minha história não vai importar se eu chegar aqui e começar a pregar besteira para você. Porque quando você empunha o microfone na mão, quando você vai falar para o povo, você tem que saber o que você está falando. Você tem que ter direção de Deus, você tem que ter unção de Deus, você tem que saber com quem que você está falando, e o que você vai falar, e o que Deus mandou você falar. Isso é muito sério. Por isso que Tiago disse: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque de nós será cobrado o maior juízo. Daquele que fala em nome de Deus, desse será cobrado o maior juízo. Porque aquele que fala em nome de Deus está formando almas, está formando mentes, está formando identidade, está alimentando pessoas. E como que nós estamos alimentando os outros? Você pode ir na minha casa e eu posso oferecer para você um alimento estragado, e você comer, aquilo vai te fazer mal. Mas eu posso também te oferecer uma comida muito bem feita, saborosa, que vai nutrir você. Assim é a palavra que nós proferimos. O profeta de Deus, ele tem que falar em nome de Deus, e falar aquilo que Deus mandou falar. E aquilo que Deus manda falar, jamais vai contradizer aquilo que está na palavra revelada, que é a Bíblia. Então, nesses dias, irmãos, tão conturbados que nós estamos vivendo, tão difíceis que nós estamos vivendo, cuidado com o que você ouve, porque não é só falsa profecia, é também falsa informação. As fake news, há muita confusão, gente. É impressionante como as pessoas acreditam em teorias da conspiração, mas não acreditam naquilo que é verdade, cientificamente comprovado. É impressionante como as pessoas acreditam naquilo que roda em WhatsApp e não acreditam daquilo que é noticiado na TV, e muitas vezes com embasamento científico para se afirmar aquilo. E isso está trazendo grande confusão para as pessoas, tormento para as pessoas. Tome muito cuidado com o que você ouve e lê em rede social. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, nos dias de Jeremias, eram propagadores de fake news. Assim como nós temos os nossos falsos profetas nas redes sociais pelo mundo afora. Então tome muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. As pessoas, elas têm um prazer muito grande por aquilo que é sensacionalista, por aquilo que vem com uma atmosfera, um ar de mistério que será revelado. Tome muito cuidado. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, se apegue nas promessas de Deus, se apegue na palavra de Deus, porque ela não pode falhar, nela você estará seguro, amém? E eu quero concluir esta mensagem, irmãos, com a palavra que Deus dá para os judeus que estavam cativos, lá no cativeiro da Babilônia, porque Deus, irmãos, Ele sempre terá ao final uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra de paz para você. E eu quero deixar esta palavra para você, a partir do versículo 10.
O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Você crê que essa palavra de Deus é para você? Amém? Vou trazê-los de volta à pátria após 70 anos. Irmãos, Deus cumpriu literalmente esta promessa nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Deus trouxe o seu povo de volta à pátria. A nação de Israel foi restaurada no ano de 1948, e talvez você não saiba, mas um brasileiro, Oswaldo Aranha, que era o secretário-geral da ONU naquele ano, foi o que deu o voto Minerva. Você sabia disso? Em homenagem a Oswaldo Aranha, tem uma rua em Israel com o nome dele. Deus cumpriu a sua palavra, e as promessas que Deus tem para você, Ele cumprirá, porque Ele é fiel. E se os falsos profetas estão trazendo mensagens de um futuro sombrio para você, a palavra de Deus para você é: os planos que Ele tem para você, de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Amém? Creia nisso. Palavra de Deus para o teu coração. Busquemos ao Senhor de todo o coração, porque quando fazemos isso, nós o achamos, nós o encontramos. Estamos no meio de uma pandemia. O que vamos fazer? Nós vamos continuar tocando a vida. Não sei quando essa vacina chega, não sei de onde chega. Continuemos tocando a vida, continuemos buscando ao Senhor, orando pela nossa pátria, orando pelos nossos governantes. Continuemos buscando ao Senhor, continuemos tomando cuidado com aquilo que ouvimos, supostamente da parte de Deus. Guardemos o nosso coração e nos apeguemos às promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Convido você a ficar em pé, abrir